Bem-vindos a mais um Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. Nós temos um propósito muito claro de unir saúde física e mental, levando até vocês informações de relevância e qualidade para a tua vida, saúde e dia a dia. Eu sou o Dr. Marcial, médico do esporte, e o Burn Upcast de hoje traz uma temática totalmente envolvida com o universo feminino. Mulheres, estamos falando hoje sobre a menopausa e todas as suas nuances, tanto no aspecto físico quanto na sua saúde mental e emocional. E para tal, eu recebo hoje a doutora Beatriz, ela que é médica, ginecologista, nossa sócia, segunda participação no Burn Upcast. Bia, gostaria muito de agradecer a tua presença mais uma vez. Eu que agradeço a presença de novo para a gente conversar aqui. Eu sou ginecologista obstétrica, igual você comentou. Durante a minha formação, eu me especializei também em ginecologia endócrina e reprodutiva. Então, acredito que a gente possa trazer bastante esclarecimento sobre a menopausa aqui. Com certeza, obrigado pela presença. E a Malu Amaral, ela que é psicóloga, psicanalista atuante, mãe de 2 mulheres adultas e vem compartilhar conosco hoje todas as suas vivências e experiências da menopausa. Malu, muito obrigado pela presença. Obrigado vocês, o prazer estar aqui, compartilhar toda a minha experiência com vocês, né? Tanto os dados meus pessoais, quanto os que eu recebo no consultório de mulheres com menopausa. Vai ser um prazer estar aqui. Obrigado. Bia, para a gente dar entrada, então, no nosso assunto, o que é exatamente a menopausa? Como as mulheres sabem que estão entrando nesse período? Como é o diagnóstico? É simples, clínico? Tem que fazer algum exame de sangue? A menopausa, a palavra menopausa, ela na verdade é uma data, né? Que é a data depois de 1 ano da última menstruação. Mas o climatério é toda a fase de transição dessas pacientes, a transição hormonal. Então, o diagnóstico ele é feito clinicamente, a gente pode ver os primeiros sinais e sintomas dessa transição hormonal. Mas a gente também pode lançar mão dos exames de sangue, né? A gente tem o FSH, que é um hormônio que a gente vê que está alto na circulação, e o estradiol mais baixo. Então, a gente pode ter auxílio dos exames, mas o diagnóstico é essencialmente clínico mesmo. Malu, como você percebeu que alguma coisa estava mudando? Quais foram os sintomas, os primeiros sinais e sintomas que você notou de mudança e como você lidou com isso no início? Então, as minhas mudanças, as principais questões sempre foram emocionais e físicas. Emocionais porque eu achava que com 40 anos eu seria uma senhora, teria cabelo curto e estaria gordinha. Só que eu cheguei nos meus 40 anos e era a fase do meu cabelo mais comprido e eu me achava muito, muito, muito jovem. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha nisso. Tenho que cortar o cabelo, tenho que estar me sentindo senhora. E, lógico que não, né? Gostei e passei por isso. Só que daí vieram os próximos 7 anos. E nesses 7 anos eu não me dei conta, não observei o que estava acontecendo. E daí eu saí dos 38 quilos e fui para os 44 quilos. Daí, com 47 anos, eu estava num carnaval, dançando dentro de uma piscina com amigas, filmaram e depois vieram me mostrar. Olha que legal, a gente. Eu falei, ai, gente, mas quem é essa? Ué, você, Malu. Eu falei, eu? É essa pessoa? Não, não sou eu, de jeito nenhum. Se eu sou essa daí, acabou agora, isso vai mudar, né? E daí eu comecei a sentir, junto com isso, eu falei, vou perder, vou emagrecer. Comecei a emagrecer 10 quilos. E eu comecei a sentir muita irritabilidade. Foi o sintoma físico que me pegou. Mudança né? de humor. Mudança de humor. Eu não tinha dado conta também, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa que trata as pessoas super bem. Na maioria das vezes, como eu atendo casal e família, e na minha própria família, eu sou a mediadora. E o que começou a acontecer? Comecei a me irritar com as pessoas, comecei a ser aquela coisa de ser muito sincera, falar o que penso, e ter pequenas explosões, uma impaciência, um pavio muito curto. Aquilo me incomodou, fui numa consulta com a ginecologista de rotina e contei, nossa, estou me sentindo tão assim. Ela falou assim, e os outros sintomas da menopausa? Você já está sentindo? Eu falei, o quê? Menopausa?
menopausa? Como assim? Ela falou assim, não, você está com libido, você ainda tem libido, você está ressecada, você está com os fogachos. Eu falei, levei um susto, não sabia do que estava se tratando. Eu falei, não, eu estou ótima. Fui para casa, na noite seguinte, é assim, gente, noite seguinte, eu tive fogacho. Eu falei, o que é isso? Acordei à noite, toda molhada. Eu falei, isso é o fogacho? Mas foi na noite seguinte. Então, a cabeça, né, como eu sou psicanalista, eu falei, o que é a minha cabeça? Está sendo péssima. E daí, a partir disso, então, eu comecei a já me tratar com ela. Né? E você vem de uma família com muitas mulheres? Outras irmãs? Muitos tios, muitas primas, muitas mulheres. E até chegar nessa fase, então, do teu diagnóstico de menopausa, aí é uma curiosidade minha também. Vocês, como mulheres, vocês acabavam conversando bastante sobre essas mudanças hormonais ao longo da vida? Em algum momento chegaria isto ou não? O que eu quero perguntar? Se você tinha essa preparação para esse momento ou não? Você foi pega completamente de surpresa sobre a menopausa? Então, é delicado falar disso, porque, na verdade, eu tenho muitas irmãs na família, todas bem mais velhas que eu, então eu acompanhei isso. Só que hoje eu tenho 58 anos. Naquela época, existia muito tabu, não existia essa conversa aberta, né? No paralelo, eu tenho o meu consultório, que eu atendo essas pacientes há muitos anos, né? E eu tenho uma ligação direta com ginecologistas, né? E elas me passam muito todo esse conteúdo. Então, a teoria eu tinha. Tratar os outros, tratava. Mas quando chegou em mim, eu não vi. E daí foi a grande surpresa, entendeu? Daí, a hora que eu vi, eu falei, tenho que me tratar, né? Daí é diferente. E, Bia, já que a gente acabou entrando no aspecto de faixa etária, idade, tem alguma faixa etária média para o início da menopausa ou ela pode variar muito entre as mulheres? Tem algum fator genético que determina uma menopausa precoce ou mais tardia para as mulheres? A média das idades das brasileiras para entrar na menopausa é 48, 50 anos, mas ela pode variar de 45 a 50. O que a gente considera como menopausa precoce é aquela que acontece antes dos 40 anos. Essa menopausa precoce tem muito a ver com a genética. Né? Até um problema de saúde. Né? A gente fala que é uma insuficiência ovariana prematura. E isso gera vários outros problemas de saúde. Então, a gente sempre pergunta lá no consultório, e a sua mãe, quando que ela entrou na menopausa? É um dado importante, sim, da gente perguntar em consultório. E, Malu, falando aqui em faixa etária e trazendo um ponto agora relacionado ao etarismo, tem uma pergunta para você. Quando você entendeu que estava na menopausa, pensou, caramba, a idade chegou. Como ficou isso na tua saúde mental, emocional, somando aos desconfortos físicos que você já mencionou no início? Então, é incrível isso, né? Mas eu acho que a principal pessoa que teve essa crítica e todas essas questões fui eu comigo mesma. Então, desde o início, eu me surpreendi com a situação e falei: opa, eu vou escolher como eu quero passar por isso. Então, se antes era um tabu falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Se antes tinha uma dificuldade em aceitar o tratamento, eu quero saber qual é o tratamento, escolher e qual que eu vou me adaptar melhor, né? Então, acho que eu mesma fui a principal pessoa que me pressionou para fazer alguma coisa. E daí eu iniciei o tratamento de reposição hormonal de forma rápida, quis emagrecer, emagreci 10 quilos em 3 meses. Então, eu fiz um contra-ataque, vamos pensar assim, para entrar de forma saudável na menopausa. Essa era a minha intenção, né? E falar com as pessoas sobre isso. Então, eu procurei terapia, mudei a minha terapia, que eu faço terapia desde os 17 anos, então eu tenho esse autoconhecimento e acho que eu tenho uma facilidade em entender o meu corpo, entender todas essas questões emocionais. Então, a hora que eu me deparei, eu falei, arregaçar as mangas e cuidar disso.
E mudei a minha terapia, procurei uma pessoa já da mesma idade para poder falar sobre o assunto de um jeito melhor. Pudesse te entender. Que pudesse me entender. Depois de um tempo, eu entrei numa terapia de grupo para poder me relacionar com outras pessoas e falar sobre esse assunto com outras pessoas. Fui cuidar de esporte, aumentar o esporte. Tudo que me falavam, de alguma forma, eu fui atrás, entendeu? Aí a gente já está falando de estilo de vida e qualidade de vida e de saúde no geral. E uma curiosidade, o que você percebeu de diferente no teu caso, na tua experiência especificamente, sobre a terapia individual ou em grupo? Ambas agregaram? Como que foi essa experiência para você? Olha, terapia, se eu pudesse indicar para todo mundo, eu indicaria terapia para todo precisa. mundo, tá? Eu acho que é um super benefício gerar esse autoconhecimento, muda muito a vida da gente em qualidade de vida, né? E a diferença do individual é que é um processo mais aprofundado. Quando é em grupo, o que o terapeuta, eu falando como terapeuta também, né? O que o terapeuta precisa guardar muito tempo do paciente para processar as coisas, numa terapia de grupo, os próprios colegas jogam mais rápido, mais diretamente todas as questões. Então, seja elas quais forem, por exemplo, mas você está assim, e como que você está fazendo com a tua sexualidade? O terapeuta, às vezes, espera o paciente trazer. E os colegas de grupo não, já perguntam como que é você com o teu marido, o que aconteceu, você parou de transar, você tem tesão. As coisas vão mais rápidas na terapia de grupo, né? Porque os outros interferem. Então, isso, para mim, era bom. Uma foi complementando a outra forma de terapia. Exato. Interessante, interessante. E, Bia, como as mudanças hormonais durante a menopausa afetam o humor e o bem-estar emocional e mental dessas mulheres? Então, na menopausa, a gente tem uma queda importante do estrogênio e da progesterona. Tem também uma queda na testosterona, que são 3 hormônios que estão intimamente ligados com essa parte de humor. Então, o estrogênio, ele está ligado à regulação do hormônio da serotonina, que é aquele hormônio que a gente fala que é o hormônio da felicidade. Bem-estar. Né? Do bem-estar, da felicidade. Então, aí a gente já tem uma mudança de humor interessante. A progesterona também, ele é um hormônio mais sedativo das pacientes. Então, a gente vê a queda dela causando problemas como insônia, ansiedade, irritabilidade. Então, a gente tem aí uma parte endócrina importante alterando o humor dessas pacientes. E você percebe, então, com essas alterações de humor, aparece de vez em quando casos no consultório onde você pensa que pode estar associado a alguma outra desordem, ansiedade ou depressão? Como que você maneja esses casos? Com certeza, a gente fala que a menopausa ela pode ser um fator de piora de doenças já estabelecidas, né? Pacientes que já têm transtorno de ansiedade, que já têm um transtorno depressivo, elas podem piorar ali na fase da menopausa, né? Ou pode ser o gatilho também para iniciar o processo dessas doenças. Então, eu sempre conto aí com a ajuda dos colegas psicólogos. Então, eu acho que com certeza uma fase da mulher que a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Não é só o ginecologista, né? Não é só o psicólogo, acho que o trabalho em conjunto ali é muito importante. Perfeito. E é comum nesse período as mulheres, por si só, já procurarem, buscarem ajuda na terapia, no psicólogo, ou nem tanto? Isso parte mais assim de você falando, olha, eu indico nesse momento, vai te ajudar. Eu acho que tem as duas coisas, assim, acho que tem pacientes, às vezes, que já vêm falando do transtorno, não, eu estou depressiva, eu estou ansiosa, e às vezes não liga isso à menopausa, e é a gente que traz para ela, olha, você está passando por um processo de alteração hormonal, pode ser isso que esteja acontecendo. Então, às vezes, pacientes que já vêm da terapia, né, falando mais do transtorno depressivo e ansiedade, ou aquelas pacientes que vêm com sintomas físicos e a gente vai puxando ali e vendo se ela já procurou ajuda, se ela entende que aquilo é menopausa. Então, acho que é ambos, assim. Bom, infelizmente, nem todo mundo assimila bem essa história quando você fala que acho que você precisa de uma avaliação psicológica, de terapia. Nem todo mundo processa tão bem essa informação, correto? Corretíssimo. Eu acho que ainda é um tabu, acho que está mudando. Eu acho que a minha geração já vem com outra cabeça, uma geração que faz mais terapia,
Mas a geração que está entrando na menopausa ali de 40, né, nos 40 e poucos, 50 anos, ainda é uma geração que acho que a Malu consegue falar com mais propriedade sobre isso, que tem uma resistênciazinha ali da gente entrar com esse assunto de psicoterapia, né? Então, de medicações, né? Até a questão da terapia hormonal, que a gente vai falar bastante sobre isso ainda, ainda é um tabu muito grande, né? Eu tenho um medo muito grande. Ah, complementa aí. O que você acha, Malu, sobre esse embate das gerações? Então, eu acho que tem, sim. Eu acho que hoje os jovens e até adolescentes estão muito mais procurando terapia. O fluxo está sendo enorme, tanto é que todos os profissionais estão sem horário por conta disso. Né? Pós-pandemia, mais ainda, eu acho que isso quebrou mesmo muito tabu de terapia e até de psiquiatria. Eu acho que isso teve uma mudança. Mas o que eu sinto que também foi um pouco diferente comigo como pessoa física, né? Porque para mim primeiro pegou o físico, depois pegou todos esses transtornos de humor, para depois pegar o mental, assim, que é a questão da minha depressão, né? Então hoje, com 58 anos, eu sinto que eu estou agora entrando numa outra fase da menopausa. Se eu for falar dos meus pacientes, na grande maioria, elas chegam deprimidas. Então, chega nesse estágio aqui que ela está descrevendo, que chega também no consultório, né? Então, assim, chegam deprimidas, achando a vida sem cor, perdendo estímulo, com muitos conflitos com o marido, porque a sexualidade diminuiu, o libido diminuiu. E quando eu começo a perguntar, começo a questionar e ligar os pontos, as pacientes começam a perceber que o corpo mudou, que a irritabilidade existe, que o humor já está diferente, para daí conseguir entender que está tendo essa transformação com ela e que ela pode ter ajuda e que ela, com ajuda, a qualidade de vida muda. Então, quando eu passei esses últimos 10 anos, a minha clínica também mudou. Porque as minhas pacientes, quando falavam, não, mas que idade você tem? E que, de fato, depois que eu emagreci e passei por aquele caos que eu contei, eu perdi 10 quilos e rejuvenesci 10 anos. Então, isso também impactou na clínica, né? Então, as minhas pacientes olhavam e elas mesmas rejuvenesceram, assim como foi com as minhas amigas. Foi um processo muito legal esse. Então, além da parte do tratamento médico, para você calhou bem a reposição hormonal, mas como você viu esse aspecto da terapia, como ela te ajudou no entendimento durante essa fase da menopausa? A minha terapia pessoal foi muito importante porque eu entrei num questionamento grande, né? Se eu devia estar me sentindo como senhora, se eu estava infantilizada, querendo ser jovem, porque antes, 10 anos atrás, esse tema ainda era um tabu, as pessoas não conversavam, né? Então, eu não sabia se eu estava... Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, por que eu queria continuar jovem? Eu podia continuar jovem, e isso foi muito forte para mim. Então, hoje, isso está natural com as pessoas. A gente começa a perceber todas as pessoas querendo conversar sobre esse assunto, as médicas trazendo muitas possibilidades de melhora de vida para as mulheres. Você Então, sentia que essa pressão era mais sua? a minha pressão foi muito grande de fazer a virada, de não ser o senso comum. Né? E isso foi muito natural meu. Só que, ao mesmo tempo, a vida me impunha, fica gordinha de cabelo curto, entendeu? E a minha terapia foi fundamental. A minha terapeuta, inclusive, tinha a minha idade e era a típica senhora, entende? E isso eu comecei a questioná-la, o que eu podia fazer, e ela... Hoje, né, a palavra empoderamento está tão em voga. Eu acho que ela me empoderou na época de eu seguir o que eu estava sentindo, né? Me libertou para eu poder seguir meu caminho e daí passar por todas as coisas que eu tive que passar, porque não foram fáceis também. Escolher esse caminho numa época que não era o normal
eu também passei por dificuldades. E nessa fase, como ficou, então, questões como, bom, como mulher, autoestima, vaidade, confiança? Fala um pouco de estratégias que você usou, que funcionaram para você lidar com esses desafios da menopausa. Você foi mudar a alimentação, prática de exercício físico? Você já praticava antes? Eu já praticava, eu já praticava assim, eu dançava, fazia boxe, fazia várias coisas. Então foram 10 anos que eu otimizei tudo isso na minha vida, né? Foi bem importante. Só que eu acho que tem uma situação que para mim foi muito importante, que foi é como se me ligasse uma sintonia diferente. Eu caí em mim e falei assim, eu preciso fortalecer meu tripé. Eu acho que ele não está muito forte. E daí eu quis trabalhar com essa minha questão psíquica, né? Então, mudei de terapia e tal. Eu fui fazer todas as mudanças minhas físicas, então aumentei fisioterapia, aumentei musculação, entrei no pilates, eu mudei da dança para as outras coisas que eu achava que eu precisava, que eu sempre tive pouco tempo para me dedicar a isso. Então, eu fiz mudanças estratégicas para isso. E a outra perna do tripé, que é a espiritualidade. Eu fui resgatar meus valores, o que eu acreditava, o que eu sentia, o que eu tinha que fazer. Então, isso me fortaleceu muito, principalmente porque, como eu fiz a opção de rejuvenescer, e as minhas amigas todas estavam mais para o senhora, eu fiquei muito feliz com isso. Só que isso atrapalhou um pouco as amizades, porque todo mundo falava, mas ela está na contramão, o que é? Mudou convívio? E daí eu não mudei o convívio, eu chamei todo mundo para conversar, né? E daí eu fui conversando com as amigas, fui tentando motivá-las, elas fazerem a escolha. Então, quem escolheu continuar a senhora, ok. Quem não escolheu... E as pessoas todas, né, foram se encontrando, cada uma encontrando no seu tempo. Então, eu tenho amigas que estão bem melhores que eu, porque fazem esporte todos os dias, então estão bem melhores que eu. E eu tive amigas que continuaram naquela batidinha, já são avós, está tudo ótimo, né? Tem outra pegada. E foi muito bom. Uma verdadeira influenciadora. Bia, e na sua percepção, o que tem pesado mais para as mulheres com alterações da menopausa? É o estado físico, aparência corporal, mental, emocional ou humor? As pacientes elas chegam de diversas formas no consultório, né? A gente tem mais de 45 sintomas descritos de menopausa que podem estar relacionados com a menopausa. Então, tem aquelas pacientes que se importam mais com a parte física, né? Desde o ressecamento vaginal, que também está muito, né, influenciando a parte da libido e da frequência dessas relações sexuais, até a parte do ganho de peso, que a Malu falou bastante aqui, que tem tudo a ver com a parte hormonal, né? A gente tem essas pacientes com transtornos compulsivos alimentares também. Cai a progesterona, que é um hormônio mais sedativo, então essas pacientes têm mais insônia, têm mais ansiedade, acabam comendo por esses motivos. Ganha peso, porque o metabolismo não é mais o mesmo, né, de uma menina de 20 anos. Então, às vezes, esse baque do espelho, né, dessa mudança corporal, às vezes é a primeira queixa, até da pele, né? O colágeno cai, a produção de colágeno por conta da queda desses hormônios. Então, às vezes, elas chegam com esse sintoma, essa visão no espelho deturpada, e falam assim, nossa, mas o que aconteceu comigo? Foi de repente, né, que a Malu falou? Então, são diversas formas que elas chegam no consultório. E tudo isso também há um relacionamento de como ela está se vendo, se enxergando, mas isso também impacta, por exemplo, o relacionamento delas, namoro, casamento. Isso chega para você no consultório, essa queixa, essa dúvida? Com certeza, essas pacientes têm uma queixa de relacionamento, porque além da queda dos hormônios, diminuir um pouco a libido, que é aquele desejo sexual espontâneo, né? Que a gente fala desejo sexual hipoativo, ela também tem essa parte do espelho, que ela não está se sentindo bem com ela mesma, e ela traz isso para o relacionamento dela com o marido, né? Às vezes ela não está se sentindo bem para, né, tirar roupa, então isso também acaba transformando aquela relação ali, começa a ficar um pouco mais difícil. Então, com certeza, as queixas de relacionamento e também por conta
da labilidade emocional, né? O marido percebe, né? Até ele percebia da TPM, mas agora talvez essa TPM esteja mais frequente, essa mudança de humor é mais frequente. Então, o marido também percebe isso. A importância do marido também estar participando nesse processo, ter De entendimento entender, sobre né? isso. E eles Exato. vão na consulta junto ou Ah, não? não. Eu falo que quando chega casal, para mim, são duas situações. Ou está gestante ou quer engravidar. Nunca vi marido vir junto na menopausa. E realmente é muito importante, até para a gente esclarecer isso para eles, né? Falar que isso é uma transição, né? Tem tratamento, mas eles precisam entender que isso vai acontecer, né? E a gente acabou falando então sobre maridos, mas e quando essa mulher tem uma companheira? Aí é interessante, né? Porque elas podem chegar às duas na consulta, uma consulta aí falando um pouco de uma, depois falando um pouco da outra. E eu acho que elas trocam muitas experiências, né? Mas é importante também essas duas mulheres entenderem o que está acontecendo com elas, porque às vezes uma tem uma percepção, a outra tem outra. Elas também, às vezes, não estão na mesma fase, né? Igual a Malu falou que começou a perceber isso com 48, né? Então, tem pacientes que vão antes, 45, aí são 3 anos de diferença. Aí, se você não sabe o que está acontecendo, né? Nossa relação está estranha, você está muito grossa. Então, acho importante, realmente, os parceiros e parceiras participarem dessa consulta para entender o que está acontecendo com o outro, na parte física, para entender todo o relacionamento. Porque os sintomas, às vezes, já começam a aparecer antes mesmo daquela fase que você disse de 1 ano sem a menstruação, na fase que é o climatério, não é? Exato. Às vezes ela já tem algumas queixinhas ali. Com certeza. A irregularidade menstrual é uma das primeiras queixas dos pacientes que vem junto já com essa alteração de humor, que vira como se fosse uma TPM que vai saltando ali naqueles períodos, né? Então, com certeza. A maior parte da população mundial é composta por mulheres. Agora imagine o tanto de dúvidas e questionamento nesse momento na cabeça de mulheres. Esse é o momento da sessão Cabeça Cheia, onde eu recebo uma dúvida de fora, essa pode ser também a sua dúvida, e a resposta, a maneira como solucioná-la. Roda a sessão Cabeça Cheia. Oi, o meu nome é Camila e a minha pergunta vai para a convidada. Nós sabemos que o etarismo ainda é muito presente na nossa sociedade, infelizmente, e principalmente em relação às mulheres. E a minha pergunta é se você já presenciou alguma situação onde duvidaram da sua capacidade nas suas funções em decorrência da sua idade, e como você lidou e ainda lida com isso. Interessante esse questionamento, Malu. Pode comentar um pouquinho pra gente? Posso sim. Estou aqui pensando, né? Porque eu tive uma sorte que é o meu trabalho, quanto mais velha eu fico, melhor eu me dou, né? Porque a psicanálise promove isso. Então, o que a maioria das mulheres me trazem no consultório é o quanto elas já começam a ser questionadas com a idade, se a função delas está sendo melhor feita por elas ou se não poderia trocar por alguém mais jovem, né? Ou muitas vêm numa hora de separação, porque entraram na menopausa, o desinteresse sexual, e elas acabam se separando. E essas coisas que eu recebo no consultório bastante, eu não vivi, porque eu estou no auge da profissão, vamos pensar assim. Os meus pacientes gostam, então eu não vivi isso. Mas eu sei que a grande maioria das mulheres sofrem muito com isso. Tá? Agora, o que eu estou vivendo que eu acho que é importante, que eu estou entrando em outra fase, que eu não sei nem falar dela ainda, mas ela já está me dando medo. Que eu acho que agora eu estou entrando mesmo na menopausa, num momento mais difícil, aonde eu estou sentindo as questões físicas. Então, eu trabalho de 8 a 12 horas por dia. Então, essa questão de artrose, de dor no quadril, que a velhice traz, né, que esses problemas começam a aparecer, comigo começaram a aparecer agora. Vou fazer 58 semana que vem. E eu estou já há 1 ano e meio, tendo que cuidar dessas dores que antes não me pertenciam,
né? Então, estou indo mais em ortopedista, estou fazendo mais fisioterapia, estou tendo que ter um olhar diferente para mim. E uma outra coisa, eu acho que também pega bastante nas pessoas, é que quando entram nessa fase, começam, os filhos estão indo embora, né? Geralmente, ou os adolescentes estão com mais independência, então as mulheres ficam mais sozinhas. No meu caso, minha filha já mora fora, a outra está indo morar fora agora, estou ficando eu e meu marido. Eu tenho parceiro, a gente se dá super bem, coisa que muitas mulheres... É uma fase grande de número de separações. E a principal situação que eu também vejo agora, e que eu não tive antes, mas agora eu estou sentindo que eu estou entrando, é na questão da sexualidade. Então, as pessoas também olham para a mulher com menopausa como se a mulher não gostasse mais de sexo, porque a libido cai. E isso, eu trabalho muito com as minhas pacientes, porque eu trabalho comigo isso. Então, nos primeiros 10 anos, eu não senti nada com a sexualidade, né? Bem pelo contrário, eu me questionei até se eu devia continuar casada, se eu não tinha que experimentar mais sexo. Eu entrei num looping de tenho que viver mais, né? Agora não, agora eu sinto que eu estou entrando numa fase onde, de fato, a libido deu uma queda, onde eu tenho que me questionar qual é a minha sexualidade, como que eu vou estar nela nessa próxima etapa. Então, eu comecei a procurar algumas atividades para resgatar a minha sexualidade, né? Então, assim, para conhecer qual a minha potência do momento, e tem sido coisas bem legais, sabe? Então, reaqueceu minha vida sexual, me deu uma outra frente de qualidade, mas essa é uma questão do olhar das pessoas olharem e falarem, já não deve ser mais como antes. E não é como antes mesmo. E eu trabalho muito com as mulheres de como antes não é, mas pode ser até melhor, né? Principalmente se você conversa com o teu marido, se você fala das suas dificuldades, se você tem uma cabeça um pouco mais aberta para procurar essas atividades onde você vai se conhecer e conhecer a tua potência. Então, isso eu acho que é bem interessante. Que muito importante esse seu relato e a experiência, a vivência que você está comentando sobre a sexualidade na menopausa, Malu. E ainda antes da menopausa, no período ali que a Bia falou, do climatério, antes, você já começou a notar essas mudanças, percebendo que uma nova fase, uma fase desconhecida vinha chegando, e como ficou a cabeça, então, com essas primeiras mudanças, antes mesmo do diagnóstico da menopausa? Então, nesse antes, para mim, eu fiquei nesse limbo, que eu falo 7 anos, mas lógico que não foram 7 anos inteiros, foram 7 anos chegando lá, né? Não sei se é assim, mas para mim foi chegando. E eu estava, assim, não sei se é descuidada, porque eu não enxerguei que eu estava me transformando. Você né? estava mais cuidando dos outros do que cuidando e pensando em você? Com certeza, que esse é muito meu jeito de ser, sabe? E quando eu me notei, eu já estava com esses sintomas mais perceptivos, né? Principalmente da irritabilidade e do sono, da questão de falta de sono, que no começo eu lidei com não quero dormir mesmo, então eu dormia de 4 a 5 horas por dia, para mim estava ótimo, entendeu? Não tá, não. Eu queria, viver, estar acordada. Eu tinha uma sede por experiências, por vida. Então, eu estava muito assim no começo. Só que depois vem, de fato, o cansaço, a falta do sono, né? Então, esse momento de insônia, para mim, pegou. Foi um dos grandes motivos de eu procurar ajuda. E você acabou comentando sobre o círculo ali das suas amizades, com as suas amigas, mas como foi nessa fase de transição, não só com as amizades, mas com pessoas da família, companheiro, filhas, familiares, você acabava conversando ou eles falavam com você sobre esse estado de mudança, sobre mais sensibilidade ou irritabilidade? Vocês conversavam, eles te apoiavam? Como que foi isso? Olha, foi forte, porque a irritabilidade é bem forte. Eu sou sagitariana, fogo. Então, Nossa, eu sou tão calminho. Você deve ser de outro decanato. E assim, eu sou calma no sentido de transformar tudo aquilo numa conversa, tá?
mas tudo que eu preciso falar, eu digo. E daí as coisas, às vezes, tomam uma potência mais forte, né? E nessa fase que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, que a irritabilidade não me permitia ter esse meu autoconhecimento e transitar bem pelas ferramentas que eu uso, era como se viesse uns pulos, sabe, emocionais. Então, essa fase foi muito difícil, porque todo mundo ficou assustado. Minha família ficou assustada porque eu sou mediadora e eu chegava, tem que resolver, vamos fazer. Eu não dava o tempo do outro pensar. Com as minhas filhas também. Eu sempre fui de conversar, de explicar. A gente nunca teve briga, nunca teve castigo. A minha relação com elas foi sempre muito boa. Nessa fase, se bobeasse, eu pegava pelo cabelo e falava assim, você está me escutando? Então, assim, era muito forte isso, era sobrenatural. Eu lembro um dia que o meu ar-condicionado quebrou do consultório. Esse foi o dia que eu falei, essa não sou eu. O ar-condicionado quebrou do consultório, não, era alto verão, não tinha condições de ficar dentro do consultório sem ar. Eu liguei assim para uns 4 técnicos. E um me atendeu mais de pronto, resolveu o problema, e eu saí para almoçar e falei para o zelador lá do porteiro do prédio, olha, já resolvi, pode cancelar todos os outros. Ele, tá bom. Eu chego do almoço, tinha um homem na minha sala de atendimento, com o negócio do ar-condicionado aberto, com a mão preta toda no teto, e o ar estava consertado. Eu ia começar a atender naquele minuto. A hora que eu olhei, a minha vontade era de jogar o cara, literalmente, jogar o cara pela janela, xingar, explodir. E eu olhei aquilo e falei, essa não sou eu. Quem é esse ser humano que não sou eu? Ali foi quando eu marquei com a minha ginecologista para ir fazer a consulta. Ainda bem. Bia, você acha que é importante já desde cedo falar na adolescência ou não? Acha muito cedo? Começar a informar, discutir sobre alterações hormonais que virão no futuro? Acho muito importante a gente, como mulher, a gente entender todas as nossas fases, né? Desde ali da menarca, que ela começa, né, a vida reprodutiva, que também é uma fase de mudança de A humor. menarca é a primeira menstruação dela. Isso. A menarca é a primeira vez que ela menstrua. Até a adolescência ali também é um período de alteração de humor super importante, que a família, todo mundo percebe. Então, talvez já conversar com essa adolescente, olha, você está sentindo isso hoje? Vai melhorar, é uma fase, mas pode ser que depois, quando você começa a entrar na menopausa, pode ser que isso volte, né? Para ir trabalhando ela a entender todas essas fases de alteração hormonal, acho que é importante falar assim. Malu, e até como você citou agora há pouco, em algum momento você percebeu que a menopausa representou alguma sobrecarga real na tua saúde mental e emocional? Eu acho que sim, né? Tanto mental quanto emocional, né? Porque eu, desde sempre, queria muito ter uma qualidade de vida nessa época, nessa fase. Essa fase é uma fase muito longa, né? Nunca pensei que fosse ser tão longa. A primeira etapa, eu acho que eu consegui passar bem. Agora me preocupa um pouco essa que eu estou entrando, que é uma etapa, eu acho que mais difícil, principalmente, eu acho que a gente não falou ainda disso, mas junto com essa fase onde as dores começam a aparecer físicas, vem a dor emocional, que você acaba tendo que lidar com algumas perdas, porque você começa a perder pai. Eu, no caso, perdi um pai, perdi um irmão, perdi vários amigos, maridos de amigas. Então, você começa a entrar mesmo numa fase onde você fala, putz, você tem que se preparar. Chegou. Agora eu acho que chegou, entendeu? E essa preparação é desde o planejamento financeiro, como que eu quero viver minha velhice. Então, desde os 40 anos, já pensava, né? Os meus 40 anos foi bem marcante. Eu já pensava como que eu vou querer viver a minha velhice. Eu vou fazer o meu residencial de idosos, com quem que eu quero estar morando. E agora, cada vez, isso está mais forte na minha cabeça, né? Tenho trabalhado, eu sempre tenho projetos na vida. Então, já fiz o projeto de sexualidade profissionalmente,
projeto da pandemia, onde a gente cuidou mais de 800 pessoas, e agora o meu próximo, tive uma ONG de dependência química, e agora o meu projeto é pensar nesse residencial de idosos, como eu quero viver a minha velhice. Você está a milhão, proatividade Legal. total. Mas é isso, quando se fala nessa mudança, acho que o primeiro ponto é ter entendimento sobre saúde, independência e autonomia. É sobre isso, na verdade. Exatamente. Bia, a alimentação e o estilo de vida podem ajudar a melhorar, lidar melhor com os sintomas da menopausa? Que práticas você recomenda? Com certeza, a gente sabe que a prática de exercício físico, ela auxilia muito, né, naquele hormônio que a gente falou, da felicidade, da serotonina. Então, ela acaba auxiliando muito nesse processo da menopausa. Eu indico para todos os pacientes, aquelas que eram mais sedentárias, para ir começando, né, nas atividades mais leves, mas ir evoluindo. Igual até a Malu falou, a musculação é muito importante. A gente sabe que envelhecer hoje em dia bem é ter músculos, né, para a gente ter a nossa autonomia que você falou. Concordo. Então, a musculação, eu sempre falo que muitas mulheres não gostam muito, né? Mas eu falo, é o mal necessário, assim, você precisa fazer. E quanto à alimentação, tem alguns micronutrientes muito importantes, né? Vitamina D é um dos principais, né? Essa menopausa, ela acaba gerando um processo de desgaste ósseo, né? Você estava falando do quadril também. Musculação e vitamina D essenciais. Né? Então, a gente precisa cuidar do osso dessa paciente. Então, cálcio, o consumo de cálcio ou a reposição, né, de cálcio. Então, a suplementação nessa fase é importante, mas lógico que a gente fala suplementação, mas pensando em conseguir esses nutrientes pela alimentação. Então, a alimentação regular e bem diversificada é muito importante. Abordou tópicos super importantes e até a prática do exercício físico em si, seja ele qual for, tem a liberação de diversos neurotransmissores que têm, inclusive, papéis de analgesia, papel anti-inflamatório, liberação de endorfinas com o exercício físico, então, Exato. fundamental. E agora falar de um ponto que eu acho que deve ter muita gente curiosa para escutar, sobre a terapia de reposição hormonal. Existem restrições ou todas as mulheres podem fazer? Infelizmente, não é para todo mundo. Eu falo infelizmente porque a terapia hormonal é um dos principais aliados no tratamento dos sintomas e na qualidade de vida dessas pacientes. Mas a gente tem restrições sim, né? Pacientes que já tiveram câncer de mama e alguns tipos de câncer não podem fazer uso da terapia hormonal, aquelas pacientes que já tiveram trombose, e tem algumas outras restrições que é sempre bom a gente fazer uma anamnese, né, aquele questionário que a gente faz no consultório, bem detalhado para a gente poder indicar essa terapia para as pacientes certas. Mas, hoje em dia, a gente avançou muito na terapia hormonal, né? A gente tem hoje que a gente fala dos hormônios bioidênticos, que são aqueles hormônios que são iguaizinhos que o nosso corpo produz. E a gente viu que a terapia hormonal, se ela é iniciada na fase correta da menopausa, que é o que a gente chama de janela de oportunidade, que são os 10 primeiros anos ali da menopausa, ela é até protetora em vários sentidos, né? Principalmente na saúde cardiovascular. A gente sabe ali na relação de infarto dos pacientes que antes da menopausa, né, na idade mais jovem, a cada 2 homens que infartam, tem uma mulher. Quando a gente fala do pós-menopausa, essa Isso relação se inverte totalmente. São 16 mulheres para um homem infartando. Então, você vê como a falta do estrogênio, que é o hormônio que cai ali na menopausa, como a falta dele pode predispor essas doenças cardiovasculares. Então, se a gente entra com a terapia hormonal, além dela melhorar todos os sintomas, então, os fogachos, o ressecamento vaginal, a labilidade emocional, a gente vai ser protetora na principal doença que causa a morte dessas pacientes, né? Importante esclarecimento. Sim, e se a gente pensa hoje em dia que a gente está envelhecendo cada vez mais tarde, a menopausa, gente, às vezes é 20, 25 anos da vida daquela paciente. E a gente vai deixar elas com uma qualidade de vida ruim, a gente vai deixar elas sofrendo com esses sintomas. É muito tempo, né? É porque antigamente, acho que a expectativa de vida era menor, então não era muito tempo, né? Então, agora a gente está falando de outro cenário. Hoje, na menopausa, a mulher está voando. É isso. É isso, fazendo Perfeito. a terapia Eu hormonal concordo dela, né? plenamente. Com segurança, fazendo os exames, né? Que a gente tinha conversado aqui no início, então... Só que, ao mesmo tempo, doutora Bia, a gente vê muito sobre menopausa na internet.
bom, mas também tem um lado ruim. Medicamentos, pílulas, fitoterápicos, suplementos prometendo mundos e fundos. Como a mulher pode ficar atenta a isso e diferenciar o que é ciência e o que é verídico do que é fake news? Exato. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque hoje em dia parece que todo mundo é especialista, cada um fala um pouquinho na internet, a gente precisa tomar cuidado com essas informações. Eu acho que buscar profissionais capacitados, né, que tenham alguma especialidade ali, endocrinologia, ginecologia, e até hoje em dia a gente tem uma sociedade brasileira de climatério, que é a SOBRAC. Tá? Tem o site da SOBRAC, é uma sociedade que vem só trazendo as novidades e até os questionamentos, os debates que acontecem direto sobre terapias hormonais, eles trazem isso, tem o site deles com várias informações, também onde a gente busca ali, os médicos também buscam, então acho interessante a paciente buscar os médicos especialistas e essas sociedades que trazem as melhores informações. Importante, porque para já conhecer fontes que são fidedignas de informação de qualidade. Exato. Perfeito, doutora. E quais conselhos você dá agora para as mulheres que estão nos vendo, nos assistindo e enfrentando todos esses desafios da menopausa? Acho que a primeira coisa é aceitar que é um processo natural, que é um processo fisiológico que vai acontecer, que é esperado, mas, ao mesmo tempo, buscar ajuda, né? Não precisa sofrer sozinha com sintomas, tem tratamento, né? Claro que a gente tem que individualizar cada paciente que vai fazer aquele tipo de tratamento, mas não precisa ficar sozinha, abandonada e só falar, não, é natural, isso aqui é menopausa, então eu tenho que aguentar. Não, você não tem que aguentar. Tem tratamento, a gente pode dar qualidade de vida para essas pacientes. Meninas, esse é o momento da nossa sessão Sinapse, já quase finalizando o Burn Upcast de hoje, onde eu vou fazer algumas perguntas para vocês e num jogo rápido vocês me respondem com 1, 2 palavras. Combinado? A primeira palavra que vem à sua cabeça quando falamos em saúde mental e emocional na menopausa é? Ajuda. Coragem. Uma palavra, um sentimento para uma mulher que está entrando agora na menopausa e nos escutando. Você não está sozinha. Acredite em você. O que é menopausa para você? Empoderamento. Maturidade e descobertas. Perfeito. Meninas, gostaria muito de agradecer a presença de vocês nesse episódio que vocês trouxeram experiências, vivências e muita informação. Muito obrigado a presença de vocês. Malu, tem alguma consideração final? Olha, eu sinto que é muito importante, né, principalmente para os casais e para as mulheres que passam por essa fase da menopausa, que muitas vezes elas acabam por depressão, se fechando, se isolando, elas lutarem, principalmente aceitarem o tratamento, né, e poderem reativar a vida social. Porque passar pela menopausa com amigas, com parceria, com namorado, com o parceiro ativo, simplesmente a companheira, simplesmente é muito mais fácil, compartilhando um momento e reativando a vida social, sabe? Eu acho que isso ajuda muito. Perfeito. Sair do isolamento. Perfeita consideração. Malu, muito obrigado pela tua presença, tá? Obrigada a você. Bia, nossa sócia do Burn Upcast, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês conversando de novo. E agradeço ter conhecido a Malu também. Obrigada. Legal, obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Burn Upcast. Agradeço a sua presença, sigam nossas redes sociais, o @burnup.life, e te aguardo no próximo episódio.